Graça e paz para todos. Eu quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você esteja vendo. E como sempre também, o desejo do meu coração é que a sua família seja sempre abençoada e esteja debaixo da potente mão de Deus. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo algum comentário sobre as nossas lições bíblicas da escola dominical. E a revista que nós estamos estudando é esta revista que eu sempre mostro a capa, que são as lições bíblicas da CPAD. E neste trimestre nós estamos estudando a carta do escritor aos Hebreus. E desta vez a nossa próxima lição será a perseverança e fé em tempos de apostasia. E esta lição aqui, ela vai nos trazer um alento quanto à nossa necessidade do crescimento espiritual, vai trazer também uma orientação, exortação para que nós possamos sempre estar vigiando neste tempo de apostasia e também de nós confiarmos sempre nas promessas de Deus. O texto da leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo de número 6, versículos de 1 a 15, e como toda lição, esta lição aqui, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a necessidade do crescimento espiritual. E os subtópicos vai dizer o seguinte: o subtópico 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Subtópico 2, indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismos e a imposição de mão. E subtópico 3, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e juízo. Este primeiro tópico é um tópico, ele é bem simples, é um tópico inclusive trivial, que qualquer professor vai poder trazer com certa facilidade aos seus alunos a explicação deste tópico. O terceiro tópico, ele fala sobre a necessidade de confiar nas promessas de Deus, cujos subtópicos são 1. O serviço cristão e a justiça de Deus. 2. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. E 3. Sacerdote e precursor do crente. Mas eu quero trazer um subsídio aos nossos irmãos, alunos e professores, referente ao tópico 2, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem: se uma pessoa que é apostata da fé, ela pode novamente retornar a esta fé da qual ela apostatou. Irmãos, nós que somos estudantes dessas lições bíblicas da CPAD, principalmente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós somos da corrente arminiana referente à soteriologia. É claro que nós concordamos com aqueles que são da corrente calvinista quanto à salvação. Nós concordamos que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nós concordamos que só Jesus Cristo salva. Nós concordamos que a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Mas nós vamos começar a fazer uma bifurcação nesse caminho quando se trata da doutrina da predestinação, da qual nós não concordamos. Nós não concordamos que uma pessoa salva para sempre. Não concordamos que alguém, que Deus já tem os seus eleitos, que Cristo morreu já para uma geração que foi escolhida previamente, em detrimento de outros que já nasceram para o azar eterno, vamos dizer assim. Não concordamos, ok? Claro que eu estou falando aqui de uma forma superficial, a grosso modo. Eu pretendo gravar um vídeo, inclusive, um pouco mais exaustivo sobre o combate, não aos nossos irmãos, mas a este pensamento, a esta corrente teológica predestinacionista, ok? Muito bem, então nós vamos aqui nos ater um pouco mais sobre a necessidade da vigilância espiritual, falando sobre a apostasia. E eu escolhi aqui hoje a Bíblia de Estudo Shedd, cujos comentários foram escritos pelo grande autor que eu muito admiro, Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd. Esta foi minha primeira Bíblia de estudo. Ela é a segunda edição do ano de 98. E a sua tradução é a tradução em português, revista e atualizada no Brasil. Vamos começar lendo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Se você quiser pegar a sua Bíblia, mas eu vou deixar também aí no rodapé, ok? Todas as referências bíblicas
e os versículos que nós fomos lendo. Diz assim, olha, 2 de Pedro, vamos lá, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É isso que diz aqui este versículo. E eu quero, antes de fazer qualquer comentário, ler aqui a verdade prática da nossa lição 6, que diz o seguinte: contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança da fé. Há uma outra tradução, deixa eu colocar aqui nessa mesinha. Há uma outra tradução que diz o seguinte sobre esse versículo que eu li aqui. Ela usa a seguinte expressão: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente. Aqui nessa tradução da revista da Bíblia Shed, diz dissimuladamente. A tradução que eu estou citando diz encobertamente, que é a mesma coisa. Eles vão introduzir o quê? Heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Veja que essas pessoas foram resgatadas antes. Elas foram salvas. Resgate da ideia de alguém que foi sequestrado e ele é novamente trazido à liberdade, ele é resgatado, ele é tomado da mão daquele que o sequestrou, daquele que o levou embora contra a sua vontade. Então veja que eles introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eu vou deixar uma sugestão para vocês de um livro chamado Calvinismo Recalcitrante, cujo autor chama-se Flávio Martins. Recalcitrante significa teimoso. A pessoa recalcitrante é uma pessoa teimosa. E esse livro, cujo título é Calvinismo Recalcitrante, ele vai iniciar aí um comentário sobre o que é apostasia. Mas antes também, eu quero que você, se puder adquirir também, ou se você tem, mas se não tiver, adquira o dicionário bíblico Williams, da editora Vida Nova, que vai falar também um pouquinho sobre apostasia e vai dar assim uma luz, uma amplitude melhor. Num dos trechos desse livro, Calvinismo Recalcitrante, ele vai dar uma definição, inclusive etimológica dessa palavra, muito bacana mesmo, e vai dizer o seguinte, que essa palavra aí, apostasia, ela era usada no contexto político grego. Então, para alguém apostatar, era preciso ser membro de um partido da sociedade helênica. Então ele tinha que ser membro de um partido. Quando a pessoa, de livre vontade e escolha, ou seja, deliberadamente, voluntariamente, conscientemente, porque ela decidia sair do segmento partidário que ela frequentava e procurava um outro partido de cosmovisão antagônica, ou seja, de ideologia diferente, de ideologia contrária, esse indivíduo então, ele cometia apostasia e ele se tornava um apóstata renegado, certo? Entendido até aí? Então o contexto cultural e etimológico da palavra mostra que era impossível alguém apostatar sem ter sido antes membro de um partido. Então, o que tudo indica, a palavra apostasia, dentro da ótica soteriológica do crente, ou seja, a salvação, é isso. Ou seja, recapitulando, ninguém podia enxergar dois partidos e dizer: olha, eu discordo dessa ideologia desse partido, eu discordo desse ponto, desse conceito desse partido, ou eu discordo dos dois e fazer a sua opinião, seu traçado ideológico de fora. Não, para apostatar, ele teria que ser, repito, membro de um partido, saído dele e se tornado um antagônico, um opositor daquele partido. Daí que vem a palavra apostasia ou apostasis. Então apostasia, em grego apostasis, significa estar longe de, estar distante de. Tem aí então o sentido de afastamento definitivo, deliberado de alguma coisa, uma renúncia da sua anterior fé ou doutrinação. Lembre-se que doutrina não é só a bíblica.
Um partido político tem a sua doutrina, ok? Bom, então ao contrário de crença popular, não se refere a um mero desvio ou afastamento em relação à sua fé e prática religiosa. Tem gente, irmãos, que vê uma pessoa que ela estava na igreja, servindo a Deus, na prática da vida cristã, tinha a sua atividade cristã, e ela, por um motivo ou outro, se afasta da igreja. Ou como nós comumente costumamos dizer, ela se desviou da igreja, foi embora, saiu, foi para o mundo, né? Quando a gente diz mundo, mundo de pecado. Esta pessoa não apostatou da fé, é diferente. Ela sai da igreja, mas ela continua crendo que Jesus é o Salvador, que a palavra é a verdade. Ela está desobediente, naquele estágio de desobediência, mas ela crê em Jesus, ela crê em Deus, ela crê na existência do Espírito Santo, ela crê nos dons espirituais, certo? Ela não é uma antagônica da fé cristã. Na sua fraqueza, ela se afastou, mas ela não apostatou da fé, certo? Agora, o apóstata é diferente. Ele se afasta deliberadamente e ele se torna um inimigo, um opositor. E essa apostasia ela pode se manifestar de modo aberto, de modo oculto, não é? Nós temos um comentário bíblico expositivo, é o ISB, na página de número 578, na edição 2012, que diz o seguinte, abre aspas, Pedro não via esperança alguma para esses apóstatas, seu destino estava selado. Outro grande pregador, o Moody, ele dizia que nesse texto que eu li aí de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, a gente vê essa possibilidade de afastamento definitivo, sem retorno, bem claro nesse texto. Eles estavam negando o Senhor, que é soberano. Eles estavam negando a Deus que os resgatou. E está bem claro no texto que para esses o juízo não tarda. Então aqui parece haver aqui uma intimidação de que os deliberados e obstinados heréticos ultrapassaram o período probatório do arrependimento. Para esses irmãos, já não havia mais arrependimento. Depois você pode também adquirir o comentário Moody, se você não tem, da editora Batista Regular, na página 364, que está dizendo que o destino dessas pessoas era inexorável. E um outro autor, Stempes, ele argumenta que de conformidade com Pedro, os falsos mestres dentro da igreja estavam negando, ou seja, a palavra para negar é arneomai, que significa repudiar, renunciar o Senhor que os resgatou. Veja que esses nem saíram do meio. Eles estavam tão obstinados, eram tão recalcitrantes, que eles estavam no meio e como um câncer introduzindo heresias de perdição. Eles tinham abandonado o caminho certo, eles se desviaram do caminho, conforme diz o versículo 15 do capítulo 12 que nós lemos. E no versículo 17 diz que esses aí se tornaram fontes sem água. Você já procurou uma fonte estando com sede, sedento, e você chega lá, não tinha água? Era referência dada a estes falsos mestres. Eles tinham se livrado da maldade do mundo, você vê a palavra resgatou aí, eles tinham experimentado as coisas de Deus, mediante Jesus Cristo, que é o Salvador, mas agora voltaram a emaranhar-se no pecado. Depois você vê o versículo 20 do capítulo 2 aí. Então, irmãos, não há como negar que temos aqui alguns fatos incontestáveis, claríssimos. Esses homens eram resgatados por Cristo, conforme está no versículo 1 do capítulo 12 que nós lemos. Ou seja, eles eram pessoas salvas dentro do contexto da igreja, mas eles tinham negado, mas eles tinham sido resgatados. Resgatados é uma palavra muito forte. Esses mestres aí, eles começaram no caminho certo, mas a ganância fez com que eles tomassem o caminho da apostasia como Balaão, conforme está escrito no capítulo 15. Que os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ou seja, não havia mais retrocesso no processo de degeneração e depravação desses líderes. Eles já estavam irremediavelmente condenados por serem apóstatas. E se você pegar a lição, gente, Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 6, vai corroborar com Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vamos ler? Eu vou ler agora na própria revista.
Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 6. Olha o que diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque, olha o versículo 4, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, meu Deus, está claro aqui, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram outra vez, sejam renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Está claro aqui que eles estavam salvos, mas eles caíram da graça. Agora Hebreus capítulo 10, versículo 26 vai corroborar com isso que nós lemos agora. Veja o que diz Hebreus 10 e 26. Olha só. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de havermos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, está claro que uma vez salvo, não é salvo para sempre, mas alguém pode decair da fé. E finalmente, nós não podemos negar as evidências tão claras de que um cristão, mesmo um mestre ou um profeta daquele tempo, alguém que esteja num patamar eclesiástico superior, pode se dar ao fascínio do diabo, certo? De apostatar-se do caminho da verdade. E aí eu quero terminar com o versículo que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que todo crente sabe de cor. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia, ok? Então isso é um subsídio que eu quero deixar para o tópico de número 2. Vou deixar aí no final o livro, vou deixar alguns links aqui na descrição, que se você tem uma aula de escola dominical abençoada, que você aprenda cada dia mais, certo? E se você gostou do vídeo, olha, aqui embaixo está escrito assim, inscrever-se. Inscreva-se, abençoe o nosso ministério, abençoe a nossa página, divulgue para os seus amigos e com certeza o nosso objetivo primordial é contribuir com o Departamento de Educação Cristã. Um abraço a todos, Deus abençoe.